Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz, e hoje, sexta-feira da Semana Santa. Iniciemos esse momento de oração invocando sobre nós a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos, nesse dia, a oração da nossa Semana Santa. Senhor, nessa Semana Santa em que celebramos Tua morte e ressurreição, peço-te, converte o meu coração. Abra meus olhos para perceber a grandeza do teu maravilhoso sacrifício por minha salvação e do mundo inteiro. Leva-me para mais perto de ti e do grande mistério de teu amor. Que teu Santo Espírito inunde meu coração com ao menos uma parcela desse tão grande amor que mudou a história da humanidade. Amém. E o evangelho desse dia se encontra em João, capítulo 18, versículos 1 a 19, 42. Como o evangelho desse dia relata a paixão do Senhor, então convido você para, num determinado momento desse dia, rezar esse evangelho, que é um pouco extenso, um pouco longo, mas relata todo o mistério da paixão e morte de Jesus neste dia. Enquanto isso, gostaria de ficar com vocês nessa reflexão desse dia santo, nesse dia em que Jesus dá a vida por amor a nós. Na história do cristianismo, tivemos sempre duas grandes tentações: eliminar a cruz ou exaltá-la. A cruz ela não tem a última palavra no Evangelho, mas é uma página que incomoda e que nós não podemos saltar. Como tampouco podemos negar nem ocultar a densidade de tão grande sofrimento, pois negá-lo é negar também tudo aquilo que é humano. Há algo muito perturbador na ideia de um Deus crucificado. Para alguns se torna escândalo. Como pode Deus ser crucificado? Para outros há uma contradição. Para outros um absurdo. Onde fica a grandeza e o poder de Deus, a força? Que sentido tem ainda hoje em dia ajoelhar-se para rezar ou fazer reverência diante de um Deus crucificado? Como olhar a face da derrota? Como aceitar a morte do homem, do Deus? Como compreender o silêncio do Pai diante da morte do Filho? E aí surge a eterna pergunta pela questão do mal, pelo sofrimento de tantos e tantas inocentes, pela tragédia que atravessa o mundo. Como é possível? É um grito que se eleva ao céu entre a queixa e a incompreensão. Por quê? O Deus crucificado é, junto à ressurreição, a intuição mais radical da nossa fé. Fala-nos da fragilidade humana, da dor, do sofrimento, assumida pelo mesmo Deus feito homem. Fala-nos da paz como único caminho frente a outras sendas construídas sobre o rancor, a violência ou a lei implacável. Por isso, hoje também nós somos convidados a escutar falar desse amor maior. Fala-nos do amor como a maior transgressão em um mundo que etiqueta muitas pessoas como indignas de serem amadas. Fala-nos da dor de Deus, um Deus que não é distante, alheio, nem indiferente à criação, que saiu do seu coração, do seu amor. Um Deus próximo até o ponto de esvaziar-se em nós, conosco, por nós. Fala-nos das entranhas de misericórdia, daquele que se comove diante dos sofrimentos humanos. Fala-nos também do compromisso de uma aliança inquebrantável e de risco. Fala-nos também de vítimas inocentes, de algozes inconscientes que não sabem o que fazem. Mas nem sempre, nem para carrascos, nem para as vítimas, a cruz há de ter a palavra final, a palavra definitiva. Tudo isso e muito mais é o que nós podemos ver hoje com a celebração da paixão do Senhor, quando somos capazes de contemplar o Jesus Cristo, o Filho de Deus, crucificado. Gólgota, o monte da cruz, do amor e do pranto. Um lugar carregado de densidade. Nele está o amor fiel e atravessado de uma mãe. Está também a fidelidade de um discípulo e a coragem de mulheres que não abandonaram e nem fugiram.
Ali se expressa a esperança ferida de um bom ladrão. Ali também nós encontramos o reconhecimento assombrado de um centurião. Encontramos a zombaria daqueles que não são capazes de compreender e pedem as provas, a indiferença daqueles que repartem as roupas do crucificado entre si e, sobretudo, Gólgota desvela uma morte que é consequência de uma vida de entrega, feita de gestos, feita de palavras e obras. Desvela uma vida que se fez doação radical nas mãos daquele que se revela misericórdia. A vida de Jesus é inseparável de sua execução, de sua morte. Estas são as consequências de seu modo de ser e de estar na vida e com as pessoas, sendo misericórdia em prática, em ação, misericórdia na relação com os mais sofredores. O crucificado é para nós hoje a expressão máxima de ternura entregue até o extremo, na missão de aliviar o sofrimento humano, principalmente dos últimos e excluídos. Por isso, a ternura é também subversiva, porque ela inverte a ordem, colocando os primeiros como os últimos e os últimos como os primeiros. A ternura vivida até o extremo, à maneira de Jesus, tem repercussões sociais, políticas, e por isso se faz insuportável para aqueles que fazem da sua força o nome da justiça e reprimem a verdade com a injustiça. Jesus hoje é condenado, porque a sua atuação e sua mensagem sacodem na raiz o sistema organizado a serviço dos poderosos do império e da religião do templo. A vida de Jesus se havia convertido em um incômodo, em um estorvo que era necessário eliminar, tirar do meio, como as vidas de tantas pessoas que hoje se tornam incômodas ao sistema, à sociedade, à religião, ou que ainda são consideradas presenças perigosas. Este é o mistério que hoje nós estamos contemplando. A liturgia dessa Sexta-feira Santa nos ajuda a abrir os olhos diante dos crucificados de hoje, dos nossos dias, dos nossos tempos, e a impotente proximidade de Deus com eles. É preciso olhar sempre a cruz por dois lados, o dos crucificadores e também o das vítimas. Do lado dos crucificadores, nós encontramos a cruz enquanto morte. Maldita seja a cruz. Nós, cristãos, já temos nos acostumados a cantar: ó cruz, tu nos salvarás. E esquecemos que ainda em nossos dias há cruzes que não são cristãs, mas sim legitimadoras da dor, da violência, da morte, da injustiça que recai sobre as vidas das pessoas mais feridas e excluídas de nossa sociedade. A cruz, ela nunca vai nos poupar da dor, mas ela nos traz a lucidez, ela nos traz a esperança. Ela nos impede cair em espiritualidades evasivas. Ela depura as nossas imagens de Deus, às vezes demasiado burguesas, lights, que não suportam a prova, o fracasso, da obscuridade, do silêncio. A violência e a injustiça ainda geram vítimas e contam com as nossas cumplicidades. A boa notícia do Evangelho, a boa nova, ela se manifesta a partir do reverso da história e assume a miséria, a debilidade humana, o limite físico, o psíquico, o fracasso. Por isso, a Sexta-feira Santa ela nos revela também os aspectos mais obscuros de nossa condição humana. Há lugares e situações de vida diante dos quais não podemos deixar de exclamar: sempre é Sexta-feira Santa. Miséria, exaltação da violência, relações centradas na intolerância, solidão, sonhos quebrados, injustiças. Aproximar-nos de cada um desses lugares é tocar também hoje as chagas do crucificado, chagas que criamos e geramos com as nossas indiferenças e nossas omissões, chagas que nos molestam,
porque cheiram mal, porque gritam e nos desmascaram, devolvendo-nos a nossa verdade mais íntima. Adentrar-nos em suas vidas é também apalpar esse mistério, o mistério do mal, da injustiça, o mistério de uma vida que sempre é mais e que brota a partir de baixo e a partir de dentro, para dar à luz a esperança, embora nós muitas vezes não saibamos percebê-la. Quando acompanhamos Jesus na paixão, nós também vamos sendo talhados pelas cenas que contemplamos, com o coração aberto à dor e à aflição. Essa dor esvazia as nossas autossuficiências e purifica nossas autoimagens triunfais, humanizando-nos. Ao contemplar o amor redentor de Deus, revelado em seu Filho Jesus, nós hoje podemos nos perguntar: onde está Ele no sofrimento? E há aqui, meus irmãos e irmãs, uma grande inversão de perguntas. Para responder a essa interrogação, onde está Deus nas situações de sofrimento e de morte? E Deus nos desafia a responder a essa pergunta com uma outra questão: onde está você em meu sofrimento? Onde estamos nós nos sofrimentos de Cristo? Contemplando o crucificado, nós vamos pedir ao Senhor neste dia que nos ajude a permanecer solidários nas situações, como dizia Santo Inácio de Loyola, onde a divindade se esconde. Que nos ajude a olhar a cruz e escutar o grito dos crucificados nela. Escutar os gritos daqueles que vivem na noite do sofrimento, da violência, da injustiça, do desamor. A cruz é um grito no qual cabem todos os gritos da humanidade, desde o primeiro choro de uma criança até o último suspiro de um enfermo. Escutemos nesse dia, meus irmãos e irmãs, os gritos daqueles que vivem nessa noite do sofrimento, os gritos dos empobrecidos que batem às nossas portas, o grito dos povos e culturas que estão condensadas à exclusão. Todos esses gritos unidos ao grito da Mãe Natureza, destruída em seus ecossistemas e explorados pela ganância do poder. Escutemos o grito das vítimas do bilionário negócio de venda de armas, o grito dos descartados e de todos aqueles que o sistema considera como sobras nesse mundo. Os sem teto, os sem terra, os sem trabalho, o grito daqueles que são julgados por leis injustas em tribunais que, com Pilatos, acabam lavando as mãos. Por isso, convido você e sua família a rezarmos juntos, contemplando os mistérios da paixão e da morte de Jesus nessa Sexta-feira Santa, essa oração final. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos a Nossa Senhora das Dores, pedindo a sua intercessão sobre nós, de modo especial, sobre todos os crucificados dos nossos tempos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Neste dia, choramos toda a dor de Jesus, todo o seu sofrimento, toda a sua agonia, toda a sua angústia, todo o seu sofrimento humano. Ele também chora a dor de toda a humanidade, e que lá, do alto da cruz, Ele possa nos trazer sempre a esperança da vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que por intercessão de Nossa Senhora das Dores, o Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai,
e Filho e Espírito Santo. Amém.